Meus alunos, estamos de volta hoje com a disciplina de matemática. Vou convidar vocês a pegarem o livrão e abrir na página 104, porque hoje nós vamos falar sobre as 24 horas do dia. O dia tem 24 horas e até meio-dia as horas vão de 0 a 12. Do meio-dia até meia-noite elas vão de 13 até 24 horas. O ponteiro pequeno, ele marca as horas, e o ponteiro grande, os minutos, certo? Os minutos são contados de 0 até 59, porque uma hora tem 60 minutos. Então vamos lá. Lá na página 105, está pedindo para vocês montarem um relógio que tem lá no material de apoio de vocês. Então, vamos montar juntos. Lá no material de apoio de vocês, na página 11, vocês irão encontrar este círculo. Neste círculo nós iremos dobrar ao meio, depois iremos dobrar novamente, vamos marcar, e esta marca, ó, vai ficar exatamente assim, certo? Nós vamos primeiro identificar 12, 6, 9 e 3, e depois os demais números, tá? Depois do 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E irá ficar assim o nosso relógio. Aqui no meio, vocês irão colocar um palito de picolé, um maior e um menor. O menor, ponteiro menor marca as horas, e o grande os minutos. Ou pode fazer também com tirinhas de papel, certo? Vai ficar exatamente assim, para vocês girarem os ponteiros e verificando as horas exatas e quando as horas não são exatas, tá? Vamos aprender. Então, lá na página 105, temos atividades, e é mediante um convite da página 104, falando sobre a festa junina, que está ocorrendo na Escola Mágica. E essa festa, no convite diz que ela começa às 14 horas. E às 14h30, a quadrilha do ensino fundamental inicia a dança, certo? A apresentação, ela dura cerca de 30 minutos. Com 10 minutos de atraso, às 15h10. Começou a quadrilha do Fundamental 2, que terminou às 15h40, conforme a programação. Como todos estavam ansiosos para iniciar as brincadeiras, elas começaram com 20 minutos de antecedência, ou seja, começaram às 15h40. Conforme a programação, o bingo começou às 17 horas, em ponto, e às 20h30 a festa terminou. Então, esta atividade aqui que eu acabei de ler, com esses horários de preenchimentos, certo? Mediante ao convite da página 104. Bem, lá na página 106, nós vamos observar uma atividade que Ana está realizando. O que a Ana está fazendo aqui? Bom, nesta atividade, a Ana, ela está organizando o relógio dela, pois quando passa o dia inteiro, chega a noite, entra a madrugada,
Como é que nós vamos ler essa hora? Passou de meia-noite, o ponteiro pequeno está no número 1. Ponteiro pequeno está no número 1. E o ponteiro grande está no 12. Como é que nós vamos fazer a leitura dessa hora? Passando de meia-noite. Passou de meia-noite, nós vamos ler 1h da manhã, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 horas ou meio-dia. Passou de meio-dia, nós não vamos ler 1h. Nós vamos ler 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas e meia-noite, tá? Nós temos vários modelos de relógio. Temos relógios com números, temos relógios digitais, temos relógios com algarismos romanos, certo? Relógios digitais, nós podemos observar relógios de pulso. Nas ruas do centro da cidade ficam relógios enormes digitais informando os horários durante o dia. Vimos relógios em igrejas, vimos relógios digitais em celulares, em computador, certo? A todo instante estamos sendo informados o horário de determinada atividade, determinada organização, dizemos assim, durante o dia, né? A hora faz com que a gente se organize para se alimentar, ir ao médico, ir à escola, merendar, certo? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês um relógio com números. E aqui neste relógio, se eu for fazer a leitura após meia-noite, este horário será 1h da manhã, certo? Mas se for meio-dia, a minha leitura vai ser 13 horas, certo? O relógio, ele pula de 5 em 5. Vamos lá. Tá? Aqui 12. Bom, se fosse depois de meia-noite e esse ponteiro aqui estivesse aqui, seria 1h05. Aqui, 1h10, 1h15, 1h20, 1h25, 1h30, 1h35. 1h40, 1h45, 1h50, 1h55 e 2 horas da manhã, certo? Mas se fosse após meio-dia, ficaria assim, ó, 14 horas, 14h05, 14h10, 14h15, 14h20, 14h25, 14h30 ou 14h30, 14h35, 14h40, 14h45, 14h50, 14h55 e 15 horas, certo? Então, a Ana organizou, nesta atividade que vocês irão fazer no livro, na página 106, ela organizou o relógio dela exatamente assim, tá? Como ela pode fazer a leitura? Após meia-noite e após meio-dia. E ela foi
preenchendo em volta para que ela não esquecesse, tá? Mais abaixo temos outras atividades, perguntando como é que a Ana fez essas descobertas, como é que ela se organizou, se você gostou da ideia da Ana, por quê, se ajuda ou não. Na página 107, a Ana teve outra ideia, tá? Ela organizou o relógio contando de 5 em 5, conforme a tia Márcia fez aqui, tá? Então, ela foi organizando de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e por aí vai. Tá? Ela não esquecer. Então, ela foi organizando desta maneira. E mais abaixo vem as perguntas. Escreva como ela fez essa descoberta. Você gostou? O que faltou no relógio? Faltou alguma coisa no relógio? Existem intervalos? Então, mais abaixo vem outra questão falando da festa junina lá na Escola Mágica, naquele convite anterior que nós lemos, que começou às 14 horas e terminou às 20 horas e 30 minutos. Sabendo disso, vocês irão responder mediante ao relógio digital. Então, início da festa, às 14 horas, vocês vão preencher 14, 2 pontinhos, 00. E depois 20 horas e 30, certo? 20 horas, 2 pontinhos, 30. É o relógio digital, certo? Então, na página 108, vocês irão ir lá no material de apoio da página 13 e vão montar um relógio grandão com ponteiros, tipo esse que a tia Márcia mostrou aqui, para vocês estarem brincando com os ponteiros. O pequeno marca a hora e o grande marca os minutos, certo? E a partir daí, vocês irão responder as perguntas que estão sendo feitas aqui no nosso livro, tá? Bem, vocês irão olhar o início do relógio e o término e irão responder as questões, tá? Como representamos meia hora em um relógio de ponteiro? Meia hora em um relógio de ponteiro. Bem, damos a sequência da contagem depois do 12, certo? Assim, vocês correspondem o quê? 13 horas, certo? Se fosse 13 horas e 30 minutos, o ponteiro pequeno ficaria no 1, que corresponde a 13, e o grande no 6, que corresponde a 30, tá? Então, vocês irão responder aqui que meia hora, que é 30 minutos, corresponde ao número 6. Como representamos meia hora em um relógio digital? Bom, como eu mostrei anteriormente, tá? No relógio digital ele fica marcado o número após o horário. Vejamos esse relógio aqui, tá? Eu tenho o número, 2 pontinhos, e os minutos fica após, certo? Então, no relógio digital, ele é um pouquinho diferente. E foi combinado que os alunos da Escola Mágica chegariam meia hora antes da festa. A que horas exatamente eles chegaram? Vocês vão lá no convite, vão observar o horário da festa e vão verificar meia hora antes qual seria o horário da chegada deles. Bom, na página 109 vocês vão continuar as atividades. E aí, nessa página 109 nos mostra vários tipos de horas, tá? Vários horários. Então, no primeiro relógio, vem a seguinte pergunta: que horas o relógio estaria marcando se fosse antes de meio-dia? Bom, neste relógio marcando antes de meio-dia, seria 7 horas e 30 minutos, porque
é antes de meio-dia, tá? Corresponde à parte da manhã. E se fosse após meio-dia, passou de meio-dia, qual seria a leitura? Aí já estaria na parte da tarde para a noite e a leitura seria 19 horas e 30 minutos, tá? Passou de meio-dia, já vamos ler 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tá? Então, a leitura é diferenciada, conforme eu já havia falado. Mais abaixo vocês vão ter outros relógios que vocês vão identificar os ponteiros dentro dos horários pedidos. Bom, não esqueçam que o ponteiro pequeno marca a hora e o grande marca os minutos, certo? Após meio-dia, o meu número 1 vai ser lido como 13 e assim sucessivamente. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e meia-noite. Passou de meia-noite minha leitura, como vai ser? 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia ou 12 horas, certo? Então, esse foi o estudo de hoje. Eu vou deixar as páginas para casa anotadas aqui do livro e fichas. Espero que vocês produzam bem e tenham uma ótima atividade. Beijo!